Olá pessoal, professor Rony aqui com vocês na disciplina de Desenvolvimento Web, JavaScript e Frameworks. Vamos fazer uma retomada de alguns conteúdos que vocês já devem previamente ter estudado e comentar um pouco sobre algumas atividades muito importantes aí para a formação da disciplina como um todo. Então, o que nós temos aí que trabalhar dentro dessa nossa revisão? Primeiro de tudo, tá, vamos fazer um apanhado das 4 unidades do material de vocês, daquilo que vocês viram nos vídeos anteriores aí, e principalmente trazer alguns pontos aí complementares para que vocês possam ir ligando os pontos ali, formando uma teia de conhecimento aí na cabeça de vocês. Mas, lembre-se, tá? Nada do que eu vou falar aqui vai ter relevância se você não praticar. Essa é uma disciplina voltada para a área de programação. Você não aprende uma habilidade sem praticar, seja ela qual for. Você quer aprender a tocar um instrumento? Vai praticar. Quer aprender a praticar um esporte? Já falei, praticar. Então não tem fuga dessa parte. Não adianta você ler um livro de 4.000 páginas e terminou de ler, você, pronto, aprendi. Já está embutido na minha cabeça. Não é assim que funciona. Porque a programação ela depende de você estar praticando, senão você vai esquecer tudo. Não é um conceito geral assim. É uma coisa muito específica, você tem detalhezinhos. Por exemplo, o HTML, tem todas aquelas tagzinhas que vão lá entre sinal de menor e maior daí. Quantas tem? Tem um monte. Se você não tiver o hábito de estar desenvolvendo algumas paginazinhas para brincar, ou profissionalmente se já estiver trabalhando, você vai devagarinho esquecendo. Às vezes daqui a pouco você não lembra mais nem a ordem delas principais para começar o seu desenvolvimento. Então, realmente aí você vai gastar um tempo enorme tendo que fazer muita pesquisa para começar a desenvolver qualquer coisinha. Então, aquela, digamos, repetição, aquela manutenção do conhecimento fresco na sua cabeça é muito importante. E fora que vai te criar agilidade, velocidade no desenvolvimento. Então, esse aumento de desempenho vem com a prática, tá? Vale para esporte, vale para estudo, vale para trabalho, para tudo. Pensem em coisas do dia a dia de vocês. Se você trabalha numa empresa há um mês, você tem um nível de desempenho. Se você trabalha há um ano, já com os processos todos conhecidos, o seu nível de desempenho tende, não quer dizer que é obrigatoriamente, mas tende a ser muito maior. Por quê? Porque você já sabe muitos atalhos, você já sabe fazer muita coisa sem pedir informação. É essa a ideia. Então, quando você começa a praticar programação, você vai naturalmente sentindo mais facilidade. Por quê? Porque no erro também você aprende muito. E no começo da programação, ó, erra à vontade. O único ponto que eu acho relevante vocês ficarem cuidando é, cada vez que você vai praticando, você tem que tentar errar menos. Tá? Agora, se você continuar, depois de um tempo, errando sempre a mesma coisa e na mesma quantidade, significa que você não está aprendendo. E aí você tem que parar e repensar seu método ali de aprendizado, porque não está correto. Então, peraí, será que só tentar ficar copiando esses exemplos está funcionando? Não. Então, peraí, o que eu vou fazer? Copia, testa, funcionou. Agora vamos mexer. Como assim mexer? Troca as coisas. Professor, mas eu não sei o que eu troco. Troca. Vai dar errado? Ih, deu errado. Agora você tenta descobrir o que você errou. Aí você vai pesquisar, você vai rever coisas, vai rever as aulas, vai reler o material, vai ver... entendi, eu matei a charada, é isso aqui que eu errei. Aí você vai lá e coisa. Arrumou, funcionou. Você acabou de aprender um negócio em função do seu erro. Esse é um tipo de conhecimento que é mais difícil de esquecer do que aquele que você viu diretamente lá correto. Por quê? Porque aquilo ativou o seu mecanismo de defesa. Opa! Fiz um negócio errado. Você, sabe, seu olhar, a pupila de lado, você vai ficar mais esperto ali para aquilo. Então você já memoriza mais fácil. E aí você vai trabalhando. Esse é o mecanismo mais ideal que existe. Na unidade 1, por exemplo, vocês tiveram os conhecimentos iniciais. Então, foi falado, foi visto um pouquinho sobre HTML, sobre o que o HTML é capaz de fazer. A ideia geral, assim, né? Só para que vocês busquem algumas coisas que provavelmente vocês tenham estudado em um outro momento. Quase como se fosse um pré-requisito aí. Mas o detalhe é que também existe o CSS. E aí você juntando HTML com CSS, você tem 2 ferramentas essenciais para o desenvolvimento de páginas de internet hoje em dia. Mas isso é para o desenvolvimento de páginas estáticas.
geralmente, que não tem muita funcionalidade. No sentido assim, você pode até clicar, passar de uma página para outra, voltar e tal, mas você não consegue, por exemplo, fazer uma calculadora inteira que funciona ali, você não consegue fazer um jogo. Por quê? Porque essa parte da interatividade e de execução de ações, o HTML, o CSS, eles não têm essa capacidade. Por isso que muita gente diz que não são linguagens de programação e são linguagens de marcação, de estilo, só para desenvolvimento de página. Então não tem essa parte de raciocínio lógico. Aí entra o JavaScript. Com o JavaScript, aí você começa a ter uma série de funcionalidades que você pode embutir no script HTML e aí você cria um jogo, por exemplo, que aparece no navegador e você pode jogar, clicando ou usando o teclado, coisas desse tipo, se for uma tela de toque e tal, seja lá o que for. Você começa a interagir e aí, a cada interação que você tem, o JavaScript é capaz de pegar essa interação e ver o que tem que fazer. Por exemplo, um jogo de corrida, você vai lá e aperta uma tecla para que ele ande mais rápido, quem vai ver se tem que o carrinho se mover mais rápido na tela? O JavaScript, porque ele vai ter recursos para analisar a tecla que você apertou de acelerar, por exemplo, e falar, opa, ele está apertando a tecla de acelerar. Aí ele pega uma estrutura, uma variável lá que armazena a velocidade do carrinho e começa a aumentar o valor. Ah, estava em 30, coloca 40, coloca 50, coloca 60. E o carrinho começa a se mover mais rápido no jogo. Então, essa parte aí, quem faz é o JavaScript. O HTML não vai ter essa capacidade. Então, você precisa de mais potência em termos de linguagem para você poder desenvolver aplicações dinâmicas. E aí, o que acontece? Essa dinamicidade que o JavaScript traz fez com que, provavelmente, tá? Isso deve durar um bom tempo ainda, o JavaScript se mantenha por um longo tempo aí, e já faz algum tempo que está nessa, como uma das 3 linguagens de programação mais utilizadas e requisitadas do mundo. Ah, por quê? Porque, né, tudo gira em volta da internet hoje em dia. Então, o que acontece? Se você domina a ferramenta número 1 para construir conteúdo para a internet, você está no caminho. No caminho por quê? Para achar um emprego fácil. Porque daí tem emprego não só no Brasil, mas fora do país também. Hoje em dia, possível por causa do trabalho remoto, que, né, é uma infelicidade que foi gerada ali por causa da pandemia, mas abriu essa porta de facilitador para que você possa trabalhar em qualquer lugar do mundo remotamente e ganhando na moeda daquele país que, em alguns casos, pode ser muito atrativo. Lembrando que no HTML, as tags, né, que são identificadas lá por sinais de maior e menor, são os elementos que você vai construindo numa página. Mas no caso do JavaScript, você não trabalha diretamente nos elementos. Então você cria um espaço reservado dentro do seu código lá do HTML para que você acrescente uma tag chamada script e dentro do script e o /script você coloca tudo o que você quer do JavaScript. Aí vem um monte de comandos, funções e funcionalidades. Aí vem aquela parte que movimenta o jogo mesmo. Ou que movimenta uma página dinâmica. Que, por exemplo, você coloca lá um CEP e ele vai verificar de que cidade, estado, endereço que é aquele CEP. O JavaScript vai fazer isso. E vai estar dentro desse parzinho aí, script /JavaScript, /script. Então, você, dentro desse contexto, você cria tudo o que você precisa para que o seu site, sua aplicação, seu jogo, seja lá o que for, digamos assim, seja mais completo, mais dinâmico, tenha mais conteúdo. Então, esse é um dos pontos fundamentais aí da utilização do JavaScript, tá? É complementar o HTML e o CSS numa página com muito mais recursos e aí permitindo que você faça aplicações mais complexas, assim, mais potentes, né, digamos assim. Numa segunda unidade, já começou a avançar um pouquinho mais e trabalhamos com operadores, que são fundamentais. Não tem como você, por exemplo, chegar e falar que a velocidade de um carrinho num jogo vai aumentar se você não tiver como somar valores para que essa velocidade aumente. Entende? Então você precisa de operadores para somar, multiplicar, subtrair. Quer fazer uma calculadora? Precisa dos operadores matemáticos. Só que existem outros tipos de operadores que foram vistos, como operadores que são chamados de relacionais, que fazem comparações entre valores. Por exemplo, é maior que uma coisa, menor que outra. Por exemplo, você está se movimentando por uma tela, tá? Num jogo de corrida. E aí você tem uma estradinha para seguir. E aí o que acontece? Para você saber se você está dentro da estrada ou se você está saindo fora da estrada, você pode olhar um limite que você tem. Ah, eu tenho que ficar entre a posição tal e tal na tela. Se for menor do que a posição tal, eu estou saindo com o carro para fora da pista. Ah, e daí o que acontece? Pode bater o carro, quebrar, pode diminuir a velocidade porque começa a pegar uma área que não é lisa para andar, sabe? Coisa de jogo.
E se passar para cá, a mesma coisa, porque saiu fora para a estrada para o lado direito. Então você vai tendo esses mecanismos de operadores que vão te ajudar a trabalhar a lógica. Precisa conhecer. É muito importante. Então vocês têm operadores matemáticos, relacionais, de atribuição, lógicos. Estudem todos eles, conheçam todos eles. Vocês precisam dominar os recursos essenciais do JavaScript. Você não precisa conhecer tudo. Nem os caras que são profissionais do dia a dia conhecem tudo. É muita coisa. Então o que acontece? É normal que você, por exemplo, saiba aquilo que é o fundamental do dia a dia, tipo os operadores, as tags principais do HTML, os comandos principais do JavaScript, a forma como você tem que escrever eles, que é a chamada sintaxe, que é fundamental conhecer, a semântica, que é como você organiza as coisas. Por que aquele HTML vai antes do script? Ah, porque no HTML é assim que funciona. Esse assim que funciona é a semântica, a posição das coisas corretas, sabe? Na ordem, no lugar, em quantidade, tudo. E aí você tem que conhecer semântica e sintaxe de qualquer linguagem de programação. Desde o HTML, que é bem simplesinho, até o JavaScript, que é mais complexo. Hoje, todos os frameworks que vocês puderem imaginar, todos têm sintaxe para escrever cada comando corretamente e a semântica para você organizar a estrutura adequadamente. Existem também as regras que são vistas lá com relação à precedência de operadores. Então você tem, por exemplo, uma expressão que tem lá, 2 mais 2 vezes 5. Qual que é o resultado? O 2 mais 2 é 4. Não, porque você tem uma multiplicação. Ele vai pegar 2 mais e vai deixar parado, vai fazer 2 vezes 5, 10, porque a multiplicação é mais importante em termos de precedência, ela é feita primeiro, e depois soma aquele mais 2 que ficou para trás e vai dar 12 o resultado. E, professor, não, mas eu precisava somar o 2 mais 2 primeiro, porque é uma regra lá de um cálculo, não sei o que lá. Ah, então, peraí. Para você fazer o mais ser feito antes que a multiplicação, aí você coloca entre parênteses. Aí fica, abre parênteses, 2 mais 2, fecha, e daí vezes 5. Aí vai dar 2 mais 2, 4, deu o resultado do parênteses, aí vezes 5, 20. Então, olha a diferença de 12 para 20. Ah, não, mas 12 para 20 é a mesma coisa. Não é, tá? Poderia ser milhões de reais isso aí. Poderia ser o tanto que você vai frear para um carro parar sozinho no trânsito. Você parar em 12 metros e você parar em 20 metros, você bateu no carro da frente. Vocês entendem? Então, a forma correta de elaborar os cálculos faz toda a diferença. Então, vocês têm que trabalhar de forma correta matematicamente com os operadores e na estrutura de elaborar expressões aí no geral. Existe a ideia de trabalhar com funções também, que é bastante interessante. É algo que vocês vão se habituar. Quem for trabalhar com isso profissionalmente vai usar, com certeza. Por quê? Porque você vai desenvolver soluções para pequenos problemas o tempo todo. Aí você vai lá, faz um trecho de um script lá que é usado para, por exemplo, verificar CPF. Aí como que verifica CPF? Aí tem uma regra matemática, porque tem lá aqueles 11 dígitos, só que os 9 primeiros são para uma coisa, tem 2 no final, que é para uma regra lá que vai calcular. Como é que você descobre isso aí? Não sou eu que vou te ensinar isso. É a pessoa que está te pedindo para resolver esse problema ou uma pesquisa que você vai fazer sobre isso especificamente. Aí você vai descobrir como que resolve esse problema e aí você implementa. Implementa como? Aí você faz a programação. E esse é um ponto que não tem como eu ensinar. Ah, para cada problema, professor, que comando que eu uso? A quantidade de problemas que você resolve com programação é alguma coisa assim que tem uma tendência de ir para o infinito. Como que eu vou ensinar infinitos conhecimentos para você? Não tem como. Então vocês têm que desenvolver essa capacidade de interpretação, tá? Entender o que é o problema, aí a capacidade de pesquisar como se resolve o problema, e daí, por fim, vem a habilidade de transformar isso em programa. Aí é a parte mais fácil, porque daí você já fez toda a parte de cerebral de resolver o problema. E aí vem só meio que uma tradução aí para que o computador consiga entender aquilo que você quer. E a ideia de função é você fazer o quê? Quer fazer uma calculadora? Ah, vou fazer uma calculadora completa, faz soma, multiplicação, divisão, faz cálculo de trigonometria, faz um monte de coisa. Tá bom, vai ficar uma calculadorona bem legal. E aí você vai fazer tudo isso no script só? Vou fazer o script, deu 14 mil linhas. E se alguém falar para você, e agora, como é que faz para mudar isso aí? Ah, eu vou dar uma olhada nas 14 mil linhas aqui e vejo o que tem que mudar. Calma lá, é muita coisa. Às vezes um trabalho que você poderia demorar 1 hora para fazer, você vai demorar semanas. Por quê? Porque o código é muito grande. E aí o que você faz? Se você começar a dividir isso em partes, usando funções,
Aí você faz uma função para a parte da trigonometria, uma função para a parte de matemática básica. Aí quando alguém chega e fala, nossa, mas eu acho que essa parte de trigonometria eu acho que não vou usar mais não. Você só vai lá e exclui essa função. E não precisa nem excluir ela do script. Deixa ela lá. Você só para de chamar ela. Olha que simples. Entende? Então, o seu código fica muito mais reutilizável, muito mais fácil de trabalhar e dar manutenção. Então, o uso de funções é interessante. Você cria um nomezinho de uma função, pega tudo que você quer de comandos e coloca dentro de chaves que delimitam isso e aquilo fica um bloco isolado. E aí, aquele bloco, toda vez que você precisa usar, você chama. Ah, que legal, professor. E se eu quiser, eu posso melhorar mais ainda? Pode. Você pode pegar várias funções que são do seu uso, colocar dentro de um arquivo com o nome de JS, por exemplo, lá de biblioteca.js, vai ser seu conteúdo de material de apoio, tá? Você vai ter muitas funções prontas ali e a gente chama isso de biblioteca. É uma biblioteca que você criou com coisas que você usa. Ah, que legal, professor. Por que ninguém pensou em fazer isso antes? Pensaram e muito. O número de bibliotecas prontas, feitas pela empresa que criou a linguagem, e por programadores que foram criando outras na internet, também é uma coisa que tende ao infinito. Tem um monte mesmo. Muitas são inúteis para você, mas podem ser úteis para outras pessoas. E outras são fundamentais para todo mundo, que são aquelas bibliotecas padrões que vêm com as linguagens de programação. Então existe, por exemplo, uma biblioteca no JavaScript que chama MATH, de matemática. Ela tem as funções de cálculos matemáticos prontos. E aí o que acontece? Você quer fazer trigonometria? Tem lá seno, cosseno pronto. Você não vai ter que descobrir matematicamente como calcular usando mais, menos vezes dividir, que é um trabalho tremendo. Então, as funções são fundamentais e elas também podem ser incluídas ou já vêm embutidas dentro de bibliotecas. Os objetos também, para complementar, são elementos que agregam muito. Por quê? Quando você tem uma variável, que é uma estrutura de dados, você vai lá e armazena uma idade, um peso, uma altura. Quando você pensa assim, e se eu quiser falar de uma pessoa? O que essa pessoa tem de característica? Tem o nome, sobrenome, data de nascimento, RG, CPF, peso, altura, um monte de características. E quais você precisa saber? Ah, eu preciso de tudo isso aí para um cadastro bem completo. Ótimo. Aí você vai criar variável, nome, sobrenome, peso, altura, não sei o que lá. Aí o que acontece? Muito nome para você trabalhar e eles ficam soltos. E isso é difícil de você lidar. Então o que é a melhor coisa você fazer? Cria um chamado objeto, chamado pessoa, dados, cadastro, agenda, sei lá, alguma coisa assim. E dentro desse objeto você coloca todos esses elementos. Todos esses atributos que a gente chama. Então, objeto, pessoa. Aí você tem lá nome, endereço, sobrenome, RG, CPF, altura, tudo. Está lá o objeto. E o principal, essas variáveis todas podem conter dados de tipos diferentes. Um pode ser número, outro pode ser palavra, e tudo misturado. Data, qualquer coisa que você quiser. E aí, tendo toda essa estrutura pronta, aí você quer cadastrar uma pessoa, chama o objeto pessoa, cadastra um objeto. Ah, mas precisa cadastrar outra pessoa. Chama lá, pessoa, aí vai ser a pessoa 2, pessoa 3, pessoa 4. Aí você cria uma lista de objetos. E aí, com isso, você tem um cadastro. É assim que funcionam os chamados bancos de dados, tá? Então, você cria estruturas para armazenar uma quantidade limitada de dados ali para ser um grupo, sabe, um conjuntinho, e aí você vai criando esses objetos, por exemplo. Isso vale para tudo. Então, como eu dei de exemplo em outro momento, passador de slide é um tipo de objeto, carro, você pode pegar marca, modelo, tudo e definir como sendo um objeto. E assim vai, tá? Então vocês têm objeto aí de uma série de variações aí e todos eles têm seus atributos. E aí tem os chamados métodos também. O que são os métodos? O método por exemplo, o que eu posso fazer com esse passador de slide? Ué, eu posso apertar o botão, lógico, apertar... Ah, mas peraí, tem 7, 8 botõezinhos aqui. Cada botão faz uma coisa. Ah, então peraí. Vamos fazer o seguinte, você aperta um botão aqui, ele passa para o próximo slide. Isso é um método, passar para o próximo slide. Aí eu tenho um outro aqui que volta o slide. Então é voltar slide. Cada ação que você pode fazer com esse objeto é um método. E cada atributo é uma característicazinha dele, tipo cor, tamanho, modelo, marca, essas coisas.
Entende? Então, os objetos são basicamente estruturados a partir de atributos e os métodos são coisas, eventos, ações que você pode realizar nesse objeto que provavelmente vão afetar os atributos aí na maioria das vezes, certo? Então, esse é um conceito bastante importante aí. Num outro momento, foi visto ali as estruturas de dados e estruturas de controle. Então, complementando aquilo que eu estava falando até agora, nós tínhamos variáveis, nós tínhamos os objetos, aí entrou a ideia dos vetores, tá? E nos vetores, você tinha, por exemplo, a possibilidade de fazer uma listinha. Lembra que eu falei ali a lista de objetos? Por exemplo, eu quero cadastrar todas as pessoas de uma cidade. Então você vai ter lá objeto pessoa, aí você cadastra os dados de uma pessoa. Não, mas na minha cidade tem, sei lá, 400 mil habitantes. Tudo bem. Então eu preciso de um vetor de 400 mil posições para que eu possa cadastrar cada uma das pessoas dessa cidade. Nossa, professor, complicado isso aí, né? No começo lógico, você está aprendendo uma coisa nova. Mas aos poucos você vai fazendo exemplos, vai começando a entender o processo como um todo, o contexto, e aí você vai se desenvolvendo. Não queiram aprender tudo em um dia. Isso não existe, tá? Na programação não tem como. Não existe assim. Às vezes a gente vê em capa de livro. Aprenda não sei o que lá em 24 horas. Não é 24 horas. É que ele fala para você dedicar 1 hora do dia para fazer um capítulo. Mas às vezes teu tempo é reduzido, você vai levar 1 mês para ver aquele capítulo. Então esse 24 pode ser 24 meses. Depende do seu tempo disponível e da sua velocidade de aprendizado. Então, né, esse negócio de aprender em um dia não existe, na verdade. Só se você for muito bom e já tiver muito pré-requisito. Aí, dentro disso, você tem então a possibilidade de ter vetores e todos esses tipos de dados que a gente foi estudando podem ser aplicados nas estruturas de controle. Então, por exemplo, existe uma estrutura de controle que toma decisões. Aí você normalmente vai fazer alguma comparação para tomar decisão. A idade de uma pessoa comparado com algum valor. Como assim, professor? Idade é maior ou igual a 18 para ver se a pessoa é maior de idade. O que é essa idade? É uma variável que você vai pegar um valor de um formulário, por exemplo, numa página da internet, e esse valor é qualquer um, né? Porque pode vir uma pessoa de 15 anos a um site e uma pessoa de 70. É uma variável por causa disso, porque essa idade pode variar. Se for um objeto, a pessoa às vezes preenche um cadastro inteiro, ela coloca nome, telefone, endereço, tal, põe data de nascimento, põe um monte de coisa. Às vezes quando você aperta gravar, aí a tela fica na mesma e mostra as mensagens. Você preencheu errado tal coisa, tal coisa, tal coisa. O JavaScript faz isso, usando essas estruturas. Ele olha lá na estrutura de decisão. O CPF está preenchido corretamente? Não, o cara digitou 3 números só. Ele pede para digitar de novo. O cara digitou a data de nascimento com o ano de 2022. Com certeza ele não acabou de nascer. Então ele fala, digite o ano correto. Sabe? Essa é a parte de estrutura de decisão. Ela verifica se você está fazendo a coisa certa. E a estrutura de repetição? Às vezes você vai fazer esse processo de cadastro para muitas pessoas. Então você cria uma estrutura que te permita cadastrar a primeira pessoa, validar o cadastro, né? Preencheu o CPF certo, preencheu a data de nascimento, tudo bonitinho, passa para a próxima pessoa. Automaticamente. Então isso é uma estrutura de repetição. Ela vai repetindo esse pedido de cadastro para a segunda pessoa, para a terceira pessoa, quarta, quinta e vai indo. Então é assim que funciona. Tá? São 2 coisas fundamentais e até destaquei aqui em cor amarelo escuro dourado. Esses 1, 2, 3, 4, 5 aqui exemplos, vocês têm que conhecer de cabeça. Senão você não vai ser um programador. Mas ele usa muito? Não tem como não usar. É mais fácil falar assim. Então, se você não conhecer pelo menos um pouco do que está aí, esquece. Você não pode nem sonhar em procurar uma vaga de emprego. Por quê? Porque eles precisam de... A menos que lá na empresa eles vão te ensinar isso também. Aí tudo bem. Mas geralmente ele quer que esse mínimo você tenha essa noção de o que é um if, um else, um se senão que a gente fala, um for, que é uma repetição. Se você não sabe nada disso, olha, realmente vai ser complicado. E existe um JSON, que é um padrão que foi definido para facilitar a integração de aplicações aí pelo mundo todo. Não é uma linguagem de programação, nada, é um padrão, tá? Que você pode usar para que você faça os trabalhos mais compatíveis. Depois, numa quarta unidade, foi falar de alguns frameworks. Então você tem, por exemplo, o jQuery, que é muito bom, muito utilizado, complementa bastante o JavaScript, no sentido de não de deixar ele melhor, de ter mais coisas novas, não. O que o jQuery faz, o JavaScript faz, só que com esforço maior. Então o que acontece? O jQuery te dá algumas coisas de bandeja, aí você faz mais fácil.
A mesma coisa com o Node.js. O que o Node faz, o JavaScript faz, só que te dá mais trabalho. Então o Node faz o quê? Te dá a possibilidade de fazer conexão com um servidor numa aplicação remota com menos trabalho, com menos comandos. Ele já te dá alguns atalhos e faz a coisa funcionar mais rapidamente, digamos assim. Então uma empresa que trabalha com esses frameworks, ela tende a produzir um software um pouquinho mais rápido, só que assim, dentro de um certo modelo, tá? O React trabalha com a parte de interfaces, então ela te dá uma série de recursos para que você desenvolva ali a parte de aparência, de interação com o usuário um pouco mais fácil e padronizado também. E o Angular, ele age diretamente no HTML, então quando você usa esse framework, o teu HTML cresce, digamos assim, de potencialidade. Você acrescenta algumas diretivas ali de opções dentro dos próprios tags do HTML e depois você trabalha com isso lá no teu JavaScript e daí teu HTML fica mais poderoso, digamos assim. E aí o Angular vai fazer com que o teu JavaScript fique muito mais fácil de trabalhar em termos de padronização. Então, existem aplicações que são feitas inteiras usando esses frameworks aí. Às vezes um, às vezes dois, mistura um com o outro porque cada um faz uma coisa diferente, sabe? Então o chamado desenvolvedor full stack, ele vai trabalhar o conhecimento dessas 4 unidades e vai aprender o suficiente das 4 unidades para chegar e falar, eu sou um full stack front-end lá, back-end, por exemplo. Mas às vezes ele precisa conhecer mais outras coisas ainda. Dentro das atividades, vocês têm, por exemplo, um fórum, tá? Que o fórum é um tema bem leve, assim, é mais um bate-papo para que vocês possam contribuir com alguma experiência pessoal, algum conhecimento que você tenha prévio. Então, ó, estudar programação não é algo simples ou habitual nos estudos, pois era bastante incomum o contato com esse tipo de disciplina no ensino fundamental e médio há algum tempo atrás. Quem tem aí mais do que 30, 40 anos, provavelmente no colégio ninguém falou de aula de computação. Agora, nos dias atuais é mais comum. Então, com o passar do tempo e a grande relevância dessa habilidade para o mercado, nos dias atuais, muitas escolas estão adicionando conteúdos relacionados a essa área em disciplinas ou atividades extracurriculares. Se você tivesse tido ou teve aulas sobre temas como algoritmos, programação em geral, em níveis anteriores da educação, sente que isso influenciaria ou influenciou seu aprendizado nessa disciplina específica? Então a ideia do fórum é você fazer a sua contribuição pessoal. Ah, na época eu estudei, não tinha nada disso aí não, eu senti um pouco de dificuldade por causa disso. Para mim não tinha essa ideia dessa lógica e para mim foi uma novidade. Então, contribua dando sua opinião pessoal, certo? E vocês têm a APA, que é uma atividade extremamente importante, que ela é voltada para a prática. E aí, para essa atividade, vocês têm um script que veio de exemplo, completinho, funciona. E qual que é a ideia desse script? Vocês vão testar ele. Tá? Vocês vão ver ele funcionando e vão brincar. E, ó, muito importante, teste de software, ele tem que ser feito exaustivamente. Então, o que isso aqui é capaz de fazer, faça todas as opções, teste variações, tenta fazer coisa errada de propósito, teste bastante. E aí você vai ter lá então o script que começa lá com um pouco de HTML, aí você vai desenvolver um menuzinho que aparece para o usuário no navegador, e aí depois vem lá o input, pedindo para você escolher uma opção entre 1, 2, 3 e 4, para que você possa inserir, consultar, editar ou excluir dados. Depois vem um botãozinho ali que quando você clicar, ele vai dizer ali a opção, então ele vai ativar. Vai chamar um script, esse script vai ter a função buscando esse elemento que você selecionou lá no teu formulário, e aí na sequência vai entrar o principal elemento, que é o switch aqui. O que o switch faz? Então ele vai ver qual opção que você escolheu. Se você escolheu um, ele vai te mostrar uma mensagem na tela. Foi escolhida a inserção de dados. Se você escolher 2, ele vai falar que foi escolhida a consulta. Não foi implementada, porque daí o exercício ia ficar enorme, tá? Porque isso aqui é basicamente o que um banco de dados faz. Na verdade, foi só para que vocês entendam o uso de um menu onde você escolhe uma opção e o que acontece quando você escolhe uma opção em termos de interação. Aí vocês vão observar tudo isso aqui e depois vocês vão fazer uma análise do que o script fez. E aí vem a atividade em si, propriamente dita. Ela diz o seguinte, ó, após completar o ciclo de estudos e atividades da disciplina, mantenha seu foco nos estudos e no aprimoramento de suas habilidades de desenvolvimento através da prática e estudos complementares que irão trazer novos conteúdos. Sempre que olhar para um conteúdo na web, de agora em diante, preste atenção a detalhes que possam se relacionar com o que foi estudado e verá o que está aprendendo. O que eu quero que vocês entendam com isso?
Uma atividade como essa, vocês vão ver depois enunciar tudo que ele está pedindo ali, é baseado no que você enxerga dentro daquele script ali. Então vocês vão testar, observar, interpretar, consultar o material quando tiver dúvida e analisar, ó, isso aqui faz isso, entendi. Tá. Aí vocês vão ver o que está sendo pedido na atividade e façam isso com muito carinho, tá? Porque é uma atividade muito importante. Agora, o detalhe é, e o que eu quis dizer com aquela mensagem ali para vocês? De agora em diante, quando você estiver navegando na internet, comece a tentar enxergar isso. O que aquele site ali tem? Será que tem um JavaScript ali? Será que eu consegui enxergar alguma coisinha acontecendo? Quando você vai preencher um cadastro no site, você clica em algum botão, tente lembrar as coisas que você está vendo na disciplina e tenta fazer uma associação. Isso aqui está com um cara que o cara fez isso aqui, ó. Eu acho que ele tem uma estrutura de decisão. Eu acho que isso aqui tem uma variável nesse campo aqui, ó, porque ele está fazendo umas mensagens aparecerem de acordo com o que eu digito, sabe? E aí você vai fazendo essa associação do que você vê no seu dia a dia com o que você está aprendendo na disciplina, certo? Então, com isso, eu queria agradecer muito mesmo a dedicação de vocês em relação aos estudos na disciplina. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo, gostando da disciplina como um todo. Espero que ela seja muito útil e, digamos, faça parte da vida profissional de todos, tá? Sucesso para todos vocês. Aguardo vocês aí em alguma outra oportunidade e boa sorte, bons estudos para todos.